A paz, meus amados. Iniciamos mais um dia com a presença do Senhor. Cremos que Ele está nos protegendo, nos cuidando. Somos seus filhos amados e nada foge do controle de Deus. E hoje queremos fazer uma reflexão acerca do livro do Atos dos Apóstolos. E nós vamos ler em Atos, capítulo 1, 6 a 9. Acompanhe aí na sua Bíblia, marque, anote o que for importante para você. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas em que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu-o de seus olhos. O livro dos Atos dos Apóstolos, ele consiste basicamente nos atos do Espírito Santo, agindo em homens como Pedro, como Paulo, para lançar neles a grande missão evangelística da igreja, espalhando essa mensagem de salvação que Jesus veio anunciar por todas as partes do Império Romano. É um livro missionário, uma história de vitórias, de derrotas, de coragem, de covardia, de altruísmo, de cobiça, de liberdade em Cristo e legalismo, assim como outros choques entre a religião cristã e as culturas hebraicas e greco-romana. Esses 4 versículos que nós acabamos de ler aqui na palavra do Senhor, eles revelam os últimos segundos que Cristo esteve com eles, com os apóstolos, antes de sua ascensão. O que acontece aqui é que os apóstolos perguntam a Jesus sobre a restauração do reino, mas eles recebem a simples resposta: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Depois que eles receberam essa resposta direta, Jesus reajusta com eles qual seria o verdadeiro foco para o qual eles foram chamados. O que era mais importante a partir dali? Ele disse: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e na Samaria, até os confins da terra. Então, ele sobe aos céus. Ou seja, as últimas palavras de Jesus para os apóstolos, e que servem para mim, servem para você, foi: sejam minhas testemunhas em todos os lugares que vocês forem, em todos os lugares que vocês estiverem, em todos os lugares, sejam minhas testemunhas. Anunciem as boas novas, anunciem a salvação, anunciem que eu sou aquele que vem para curar, libertar, salvar, restaurar. Note como Cristo disse algumas coisas que não deveriam nos preocupar. Os tempos, as estações, coisas que concernem apenas a Deus e ao seu infinito poder. Tudo que importava para aquelas pessoas era: sejam minhas testemunhas. Esse era o foco principal dali em diante. Era isso que eles deveriam fazer. Foi para isso que o Jesus os chamou. Muitas vezes nós também ficamos preocupados com outras coisas e colocamos o foco em coisas erradas.
Ao invés de estarmos atentos ao que o Espírito Santo está fazendo, está falando, nós estamos olhando para as pessoas, ao invés de olhar para aquilo que está se movendo nos céus a nosso favor. Às vezes olhamos para as pessoas ao invés de nós olharmos para Jesus. São tantos exemplos que poderiam ser dados aqui. Jesus explica aos seus discípulos que não é da sua conta e aquilo que realmente é. Ele mostra que o que importa não é a hora ou a data da sua volta, mas que já chegou a hora de espalhar e anunciar o Evangelho por todo lugar onde eles fossem. É bom que nós buscamos compreender cada vez melhor a palavra. Mas há certas questões cujas respostas não nos compete saber de todo. São mistérios que cabem a Deus. Enquanto isso, nós não devemos esquecer de pôr em prática aquilo que já sabemos, aquilo que o Senhor já nos revelou, aquilo que o Senhor já colocou em nossas mãos. E uma das coisas mais importantes que Jesus repetiu em cada um dos seus evangelhos, e agora em Atos também, é a necessidade de cada um de nós levarmos as boas novas da salvação aos perdidos, aos que estão nas trevas, àqueles que ainda não o conhecem, àqueles que ainda não tiveram uma experiência com ele, àqueles que ainda estão por aí sem saber qual realmente é o propósito que Deus tem para as suas vidas. E para isso Jesus nos chamou. Isso sim é da nossa conta. Pense em alguém que você poderia falar de Jesus hoje. Ore por essa pessoa. E ore por você mesmo, pela sua família, para que você saiba exatamente o que falar no momento em que você encontrar com essa pessoa. E também que o Espírito Santo te revele o que essa pessoa precisa ouvir. Que você tenha uma palavra de conforto, de amor, que toque o coração dessa pessoa. E a partir daí é só obedecer às ordens. Seja uma testemunha de Jesus. Foi para isso que ele nos chamou. Essa é a nossa missão. Eis a nossa missão. Seja uma testemunha de Jesus. A pergunta que importa mesmo é: no que eu e você estamos colocando o nosso foco? Onde deveria estar exatamente o nosso foco? Veja o que diz em Atos 1, 13 e 14. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, o irmão de Tiago. Todos perseveravam unanimemente em orações e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Eu acho muito importante nós lermos esses primeiros capítulos do livro de Atos e percebermos como essa igreja era unida. Eles estavam ali reunidos, orando, perseveravam em orações e súplicas. Perceber que as pessoas estavam juntos com o mesmo propósito. É o mesmo que deve ocorrer para nós hoje. Veja que a palavra diz assim: todos perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Essa frase nos dá vários indícios de que a vida da igreja deve ser como aquela e de como realmente nós podemos aplicar essa vida aos nossos dias. Lá está escrito todos, ou seja, não se excluía ninguém e ninguém ficava de fora do seu compromisso de ser testemunha. As pessoas estavam todas ali, unidas. Não havia divisões. O corpo era algo único. Jesus tinha deixado a mensagem e eles sabiam que eles tinham que
perseverar. E o ato de perseverar significa que é algo que deve ser constante, persistir, ou seja, as pessoas se esforçavam para continuar ali. Mesmo que os problemas viessem, mesmo que as dificuldades aparecessem, eles estavam ali, se esforçavam, davam o melhor de si. Unanimemente fala sobre como as opiniões todas eram únicas. Estavam de acordo no mesmo sentimento, no mesmo foco. Mesmo que por vezes surgiram dificuldades diferentes. Mas a mensagem central era: sejam minhas testemunhas. E dizem oração e súplicas. Essas pessoas estavam juntas com o propósito de buscar o Senhor. Elas não estavam organizando um grande evento. Não estavam lutando contra a fofoca, estavam focadas em buscar ao Senhor. Que lição preciosa para mim e para você. E nós veremos nos outros capítulos mais à frente, se você continuar sua leitura, seu estudo, sua meditação, que as coisas na igreja primitiva, elas não eram perfeitas. Não pense que tinha perfeição. Tinha problemas, como hoje temos. Tinha contradições, como hoje temos. Também se infiltraram pessoas mentirosas, problemas de opiniões diferentes e as mesmas dificuldades que eu e você encontramos hoje. A questão que esse texto deve nos ensinar, que deve servir como objetivo principal para nós como igreja hoje é permanecermos juntos, perseverando quando as dificuldades aparecerem, quando as coisas não estiverem de acordo como nós esperamos, abrindo mão da nossa própria opinião, para que todos falemos a mesma coisa, para que todos nós anunciemos a mesma mensagem, a mensagem de Cristo, focados em buscar o Senhor o tempo todo. Por isso devemos nos unir. Por isso devemos ter claro qual é a nossa missão: ser testemunhas de Jesus. E saber que os nossos ensinos que nós vamos passar adiante, assim como os ensinos de Jesus, eram todos embasados em suas próprias realizações e na vontade de Deus, o Pai. O Pai dele, o nosso Pai. Por isso, eu e você podemos saber aqui a orientação que nós devemos tomar. E que o Espírito Santo vai nos habilitar para pregar a mensagem do Evangelho no coração das pessoas que necessitam tanto, através de palavras e poder. Nós vemos ali que a restauração não iria acontecer no tempo deles. E a única preocupação que Jesus pediu para eles naquele momento era de manter o foco na evangelização, anunciar as boas novas. E eles deveriam se manter no centro da vontade de Deus para então ser usados por Ele. Desse modo, não deixe o seu pensamento ser atormentado por dúvidas. Pergunte: o Senhor não é Deus de confusão e Ele vai deixar claro o que você precisa saber. Com fé, você consegue prosseguir. Por isso, carregue fé em seu caminhar. Veja clara a missão para a qual Jesus te chamou. Seja testemunha de Jesus onde você for e não deixe as dúvidas tirarem o seu foco do propósito. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.